Olá, boa noite. Vamos dando continuidade aos nossos estudos. Continuando hoje com o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós abordaremos o capítulo 17, Sede Perfeitos. Capítulo bastante interessante. Creio até que vai ser difícil a gente fazer o estudo desse capítulo em apenas uma noite, neste dia. Eu creio que nós precisaremos de mais uma semana, mas vamos ver o decorrer, porque eu creio que é importante a gente analisar todo o conteúdo, que tem muitas explicações importantes, muitos ensinos aí que nós precisamos ver, que estão diretamente ligados com a nossa evolução, com a nossa reencarnação. Sejam bem-vindos. Já estou percebendo aqui o pessoal já entrando. Uma boa noite a todos. A Zaide. Olá, boa noite, Zaide. A Tati Inácio, que bom estar aqui também com a gente. A Fleidiana, olha só a Fleidiana, amiga que se transferiu para outra cidade, mas está sempre acompanhando conosco. Cláudia Almeida também, que bom, sempre conosco, muito bem-vinda. Vários amigos que eu percebi também que já estão aqui conectados conosco, é muita alegria para nós. Mais uma noite aí de estudos. O Antônio Luiz Carone, olá meu amigo, bem-vindo. A Lipa Dovano, nossa companheira aí de trabalho, que nos ajuda junto da Fernanda e da minha esposa T, para que a gente consiga realizar essa atividade. Então, meu muito obrigado mais uma vez. A Érica Bergamasco também, que bom aqui conosco, mais uma vez, boa noite. Que a gente esteja em paz, na paz do Cristo. Então, pessoal, convido vocês para que a gente faça a nossa oração inicial. Nosso amigo Clodoaldo Ferreira também, deixando seu boa noite. Convido vocês para que a gente faça a nossa oração. Essa oração inicial tem a finalidade de pedirmos a Deus, a Jesus, as suas bênçãos, para que nós, neste momento em que estamos nos ligando através do pensamento, através das mídias sociais eletrônicas, da internet, então que a gente consiga manter um padrão elevado de pensamentos, que nós nesse momento, cada um em seu lar, consigamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, rogando a Ele as suas bênçãos para mais esta noite de estudos, para que nós consigamos, além do conhecimento que a doutrina nos oferece, nós também possamos receber as bênçãos que esses amigos espirituais vêm nos oferecer com a presença amiga junto de nós, em cada um de nossos lares. Que Deus nos abençoe, nos ajude a conservarmos-nos em paz, com bastante fé, confiança, e assim a gente possa prosseguir, superando as dificuldades, mantendo um otimismo, a alegria, a esperança de dias melhores. Em nome de Deus, iniciamos mais esta noite de estudos. Muito bem, pessoal. Então, nós vamos ver hoje, como já disse, o capítulo 17, Sede Perfeitos. Capítulo, como já disse, muito interessante, capítulo longo, muitos ensinamentos que nós vamos refletir juntos então. Aqui também a Maria Antônia Casadei, que bom, uma boa noite, a Neuza Beleze, a Zuleide Carvalho, também uma amiga lá de Salvador, Bahia, muito bem-vinda, Zuleide.
Miguel Arruda, um grande amigo, estudamos juntos até, né, Miguel? O Antônio Sérgio Beleze, Maria Helena Butião, Saulo Pita. Que bom, pessoal, muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de todos vocês, compartilhando conosco aqui desse estudo. Vamos então iniciando. Nós, logo no início do capítulo 17, Allan Kardec já nos apresenta uma citação do Evangelho escrito por Mateus. Vou ler então um trechinho para a gente começar a analisar essa questão aí. Então ele diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Aí vem a frase destaque deste capítulo. Então continua Jesus dizendo: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então esse é o trechinho do Evangelho que Allan Kardec retirou para analisar este capítulo, sede perfeitos. Então, primeiramente, a gente percebe que Jesus está nos convidando a sermos perfeitos. Pode soar um tanto estranho esse convite do Cristo, essa proposição de Jesus, porque nós percebemos em nós tantas imperfeições que a gente pode pensar como que ele nos convida a sermos perfeitos. E ele ainda fala perfeitos como Pai. Então Allan Kardec vem com seu bom senso e amparado pelos espíritos superiores nos orientar que seria possível a ideia de que nós chegássemos um dia à perfeição como Deus. A perfeição de Deus é a perfeição absoluta, é a perfeição infinita. Deus é o Criador, é o nosso Pai. Não conseguiremos jamais chegar na perfeição absoluta de Deus. Mas Allan Kardec explica que Jesus colocou dessa forma porque aquele povo daquela época não ia entender detalhes, ele lançava a ideia para que ficasse reservada ao tempo a explicação dessa ideia. Então, os Espíritos vêm nos dizer que nós chegaremos sim a uma perfeição, mas uma perfeição relativa, uma perfeição proporcional às criaturas, aos filhos de Deus, porque nós temos em nós a essência divina, a centelha divina. Então Deus, quando cria o Espírito, conforme nos diz no livro dos Espíritos, ele cria simples e ignorante, ou seja, aquele princípio inteligente que vai se desenvolver no transcorrer dos milênios infindáveis. E esse princípio vai adquirindo sabedoria, experiência, vai reencarnando muitas vezes para que consiga um dia, depois de longas eras, chegar a essa perfeição relativa. Então, é interessante que a gente observa que a doutrina espírita tem os seus postulados que estão bem de acordo com a fala de Jesus. Porque como entender essa fala, como já disse, na hora que ele diz, convida-nos a sermos perfeitos, se nós imaginarmos uma vida, uma existência apenas, seria impossível. Ninguém se torna perfeito em uma existência. Mas como a doutrina espírita vem nos falar da reencarnação, assim a gente entende que depois de muitas vezes voltando à matéria, o espírito vai desenvolvendo-se, adquirindo inteligência, conhecimento, virtudes, ele vai se aprimorando.
E cada vez que nós retornamos à reencarnação, é lógico que a gente parte do ponto onde já alcançamos até as existências passadas. É assim que nós poderemos entender algo muito estranho para muitos. Como entender, por exemplo, essas crianças precoces, esses gênios que surgem de um momento para o outro? Crianças que com 5 anos realizam prodígios, cálculos matemáticos, executam músicas com uma perfeição maior do que aqueles que as compuseram. Então, como entender esses gênios? Assim a gente entende. Deus não seria injusto de conceder tanta sabedoria para uns e não para outros, que são todos seus filhos. Então, esses gênios, na verdade, são espíritos que viveram muito mais, já adquiriram muito mais conhecimento, já se desenvolveram nesse ramo onde eles são especialistas, e a hora que eles vêm, eles mostram todo aquele potencial. Então, isso é devido à diferença de vivências anteriores. Aí sim entendemos, né? Assim como os missionários na parte da moral, quantos que vieram à Terra mostrando uma moral muito acima da média. Isso só se explica através das reencarnações e não através de um favorecimento que Deus pudesse ter feito. E assim a doutrina então vai nos dizer que nós chegaremos a essa perfeição na condição de espíritos puros, como diz Allan Kardec, que é o topo da escala espírita. Allan Kardec divide os tipos de evolução de cada espírito em 10 classes. Ele começa desde a última classe, da 10ª classe, dizendo dos espíritos impuros, até chegar à primeira classe como espíritos puros. Vamos imaginar um exemplo para nós que é Jesus. Jesus é um espírito da mais elevada ordem, né, da classificação dos espíritos. Chegou a essa perfeição possível às criaturas de Deus. Por isso ele disse, sede perfeitos. Ele está nos dizendo, assim como eu cheguei, vocês também vão chegar. Porque Jesus disse outra frase, porque as pessoas admiravam aquelas coisas que Jesus fazia, e ele disse assim, vocês podem fazer isso que eu faço e até mais. Então Jesus já estava mostrando o futuro nosso, pois chegaremos um dia à mesma condição dele, nessa condição de espíritos puros. Mesmo que demore muito tempo, como nós sabemos, reencarnaremos inúmeras vezes, não só no planeta Terra, como em outros planetas, para chegarmos a essa perfeição. Bom, continuando então, Allan Kardec coloca assim, em que consiste essa perfeição? Para analisar como que a gente entende que está chegando à perfeição. E ele já mostra que Jesus deixou vários ensinos para que a gente comece a perceber um grande progresso já rumo à perfeição. Quando Jesus disse para nós, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem. Vejam bem que são desafios grandes esses. Quando alguém nos faz o mal, que a gente retribua com o bem, que a gente a gente perdoe, que a gente não deseje vingar, não guarde rancor nem ódio, que a gente aprenda a amar o inimigo, a compreender que é um espírito ainda em fase de evolução. Então, realmente, isso já mostra um grande nível de desenvolvimento espiritual. Quem consegue já agir dessa forma, já é o início dessa mostra de perfeição. E a gente vai percebendo, então, que a essência da perfeição é essa caridade, mas caridade verdadeira, como estudamos em um capítulo anterior aí do Evangelho. Aquela caridade verdadeira, divina, que faz o bem pelo impulso do bem, e não pensando em recompensas, mas faz o bem por aquele ardor do coração, por compaixão, por desejar realmente o bem do seu semelhante. E quando a gente começa a agir assim,
nós começamos a entrar naquele nível de fazer a vontade do Pai, estarmos em sintonia maior com Deus, sermos realmente os filhos de Deus. Porque tem aquela colocação que diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, que pode confundir. Por que só os pacificadores, não é? Então, é para a gente entender que o título de filhos de Deus, quando a gente honra esse título, é quando a gente já consegue viver de acordo com as leis divinas, honrando esse título, fazendo a vontade de Deus. Por isso que Jesus falava sempre: eu faço a vontade de meu Pai, eu cumpro a vontade de meu Pai. Viver de acordo com as leis que Deus deixou para nós. Então Jesus é o nosso modelo que a gente tem de referência de perfeição. E é difícil imaginar, mas nós um dia vamos chegar à condição de Jesus também. Porque ele é um irmão nosso, um irmão que já começou a sua trajetória muito antes, né? A gente poderia até comentar sobre isso, demandaria um tempo maior, porque Jesus fez a sua trajetória em outros planetas. Quando a Terra foi criada, ele já era um espírito puro, né? Então Jesus é um espírito de muito tempo atrás, muito antes que nós, tá? Então nós vamos agora prosseguir para o item número 3. No item 3, Allan Kardec vai falar sobre um título que é muito comentado nas palestras espíritas. Ele fala sobre o homem de bem. Homem de bem, vamos entender, é lógico que ele está se referindo à espécie humana, homem e mulher, né? Não está se referindo só ao homem. Então esse título Homem de Bem, a gente já até, quem conhece, já até sente um frio aí de lembrar as qualidades do homem de bem, e achar um desafio para alcançar essas qualidades, porque ele vai listar aqui agora qualidades que ele diz que são atributos do homem de bem, aquelas qualidades que o homem de bem apresenta e que é algo para nós conquistarmos. Então eu vou ler aqui, vou comentar, eu relacionei aqui quase todas que Allan Kardec cita, eu relacionei 13 qualidades, 13 virtudes desse homem de bem para a gente refletir um pouquinho. Então ele começa, vamos pegar a primeira aí, que ele diz assim. Bom, primeiramente ele inicia dizendo: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Então vamos ver quais são as qualidades desse homem e dessa mulher de bem. Vamos lá. Primeiro, então, essa pessoa interroga sua consciência sobre seus próprios atos, para saber se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia e, enfim, se fez ao outro tudo aquilo que gostaria que lhe fosse feito. Então é aquela pessoa que constantemente está fazendo uma análise sobre si mesmo. E aí eu me lembrei daquela questão 919 de O Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho diz que todas as noites, ao deitar, ele passava o seu dia em revista, ele analisava nesse sentido. Se ele tinha prejudicado alguém, se ele tinha feito todo o bem que estava ao seu alcance, se ninguém tinha nada que reclamar dele. Então esse homem de bem é essa pessoa que está constantemente fazendo essa autoanálise, para que corrija qualquer imperfeição que perceba e para que tente realizar todo o bem que está ao seu alcance. Vamos lá para a segunda qualidade, aí, segundo item desse homem de bem. Ele deposita fé em Deus, na sua bondade e na sua sabedoria. Vejamos bem que colocar fé em Deus não quer dizer apenas que a pessoa acredite em Deus.
Essa fé em Deus quer dizer confiança, quer dizer que confia que Deus só nos oferece o melhor para nós. É aquela pessoa que sabe que tudo que acontece tem a permissão de Deus. E se acontece, mesmo as coisas que nós achamos ruins, tem uma finalidade que vai nos ajudar de alguma forma. E dessa forma, essa pessoa se submete à vontade de Deus em todas as coisas. Olha o que vem a ser isso. Aceitar a vontade de Deus é quando a gente faz uma oração pedindo uma coisa, acontece outra completamente diferente. E a gente entenda que isso pode ser a vontade de Deus, o que é melhor para nós naquela hora. E a gente assim não vai se revoltar. Então é mais um atributo, mais uma qualidade aí desse homem de bem. Vamos para o terceiro. Essa pessoa tem fé no futuro, na imortalidade. Aqui também não quer dizer que é aquela pessoa que acredita que existe vida após a morte apenas, que acredita que existe reencarnação. Não basta só acreditar nisso, mas é a pessoa que interioriza esses conceitos, que vive realmente essa realidade de um ser espiritual, vivendo uma experiência humana. Então essa pessoa coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Para ele importa mais aquilo que toca a alma do que aquilo que toca ao corpo. Ele não se descuida dos cuidados do corpo, mas ele dá prioridade para os interesses da alma. E isso aí lembra aquela colocação quando Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Vamos então mais uma qualidade, mais uma condição desse homem de bem. Número 4. Ele sabe, repetindo novamente, ele ou ela, homem ou mulher, homem de bem é a expressão usada. Então, sabe que todas as vicissitudes da vida são provas ou expiações. Então essa pessoa, naquele momento em que está enfrentando fase difícil da vida, uma doença, a perda de um emprego, uma dificuldade de relacionamento, um problema qualquer na sua vida, ele não vai se revoltar contra Deus. Ele vai analisar que se não foi negligência dele próprio em uma ação infeliz, aquilo é uma prova ou uma expiação. Se aquilo é uma prova, ele sabe que ele escolheu isso antes de reencarnar, para passar por essas situações. Se é uma expiação, ele sabe que é uma necessidade, algo que foi colocado como um retorno da lei de causa e efeito. Então, de uma forma ou de outra, ele não reclama, ele não murmura, ele pede forças a Deus para superar tudo aquilo. Número 5. Essa pessoa faz o bem pelo bem. Não tem nenhum interesse em fazer o bem. Não espera recompensa. Essa pessoa só pensa em ser útil, em ajudar, pensando no bem daquele a quem ele serve. Essa pessoa chega a sacrificar os seus interesses pela justiça. Se algo que ele vai acontecer pode ser vantajoso a ele, mas não é justo, essa pessoa não aceita isso, porque ele sacrifica mesmo aquilo que lhe convém para agir com justiça. Falamos 5 itens por enquanto. O que vocês estão achando? Vocês estão dando conta desses conceitos aí por enquanto? Nós estamos conseguindo já realizar essas proezas aí do homem de bem? Ainda falei que vamos chegar até 13, que eu relacionei aqui de acordo com Kardec. Bom, vamos lá então, para o número 6. Essa pessoa, esse homem de bem, é bom, humano
e benevolente com todos. Não é só com seus amigos, não é só com aqueles que professam a sua religião, não é só com seus parentes, com todas as pessoas, sem distinção de raças nem crenças. Número 7. Essa pessoa não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Ou seja, ele cumpre aquela colocação de Jesus de amar o inimigo. Essa pessoa não guarda ódio, desejo de vingança, perdoa aqueles que lhe ofenderam. Ele entende que aquele que agiu, se foi uma forma até injusta contra ele, ele vai compreender que aquela pessoa pode ser um enfermo da alma, pode ser alguém que não conseguiu ainda aprender algo de uma forma mais moralizada de agir, e ele acaba perdoando então. Número 8. Essa pessoa é indulgente com as fraquezas alheias, ou seja, é aquela pessoa que não fica percebendo os erros dos outros, não fica fazendo julgamentos, não fica apontando o dedo para as falhas do seu semelhante. Ele respeita os limites de cada um. Como já disse, essa pessoa compreende que cada um dos seus semelhantes está num nível evolutivo diferente. E nem todos conseguem agir da mesma forma. Para uns ainda estão presos ao mal, ao erro, cometem constantemente muitas falhas, muitos erros que às vezes essa pessoa não cometeria. Mas ele não fica julgando, não fica acusando e acaba tentando não passar à frente, né, como é comum contar os erros alheios, a tal da fofoca, da maledicência. Essa pessoa jamais se entrega a isso. Número 9, então. Essa pessoa estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Olha que interessante, aqui mostra bem que esse homem de bem não é nenhum santo, é uma pessoa que tem imperfeições também, é uma pessoa comum, porque ele estuda suas imperfeições. É aquela pessoa que está interessada na reforma íntima, como já falamos um item lá atrás. Ele faz essa reflexão constante de procurar analisar onde ele pode melhorar, o que ele precisa corrigir das suas imperfeições. Então é aquela pessoa, como Kardec diz, que procura fazer esforços para combater as más tendências. Então só que ele não descuida disso, porque às vezes nós sabemos que é preciso isso, mas a gente vai deixando, vai empurrando para frente, não nos dedicamos a combater as nossas más tendências. E esse homem de bem é empenhado em fazer esse trabalho também. Número 10. Não procura dar valor a si mesmo nem aos seus talentos. Ou seja, é aquela pessoa que desenvolveu a humildade. Mesmo que ele perceba que ele tem qualidades, né? Já desenvolveu talentos, como todos temos, né? Mas ele não fica se vangloriando, esperando o elogio, querendo que os outros reconheçam o seu potencial. É uma pessoa que está conseguindo lidar bem com a questão do orgulho, trabalhou esse lado e está desenvolvendo a humildade, que é tão importante, né? Ele não se envaidece. E coloca aqui Allan Kardec, muito interessante. Ao contrário, essa pessoa aproveita ocasiões para ressaltar qualidades dos outros. Olha que interessante isso. Porque essa pessoa não fica dizendo, olha como eu sou bom nisso ou naquilo, mas ele percebe a hora que alguém é bom em alguma coisa e destaca a qualidade do semelhante. E é algo difícil isso para muitos de nós, porque a gente tem um problema em reconhecer, elogiar o outro. A gente quer sim ser elogiado, mas a gente tem dificuldade. Então esse é um caminho já de
de desenvolver essa humildade e combater o orgulho, porque o orgulho é que nos atrapalha muito a trajetória evolutiva. Estamos já quase concluindo, né, para a gente ver que é fácil tudo isso, né? Número 11, então, essa pessoa usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Olha que interessante também. Vamos imaginar que esse homem de bem, numa existência, reencarnou como alguém que passa pela prova da fortuna, que nós sabemos que é uma prova difícil. Mas essa pessoa, esse homem ou essa mulher que reencarna nessa prova da fortuna, ele ou ela vai estar bem consciente de que tem muitos bens em seu poder que na verdade não são legitimamente seus, são empréstimos de Deus, para que ele ou ela trabalhe com esses bens para proveito próprio, mas também para proveito do seu semelhante. É aquela pessoa que entende que vai prestar contas do bem que vai gerar com esse patrimônio que está em suas mãos. Porque a fortuna pode gerar muitos benefícios, inúmeros benefícios. Então essa pessoa sabe utilizar os bens, não fica escravo deles, não se fecha no egoísmo e sabe então, vive com proveito para si, mas também para os outros. E não abusa, portanto, desses bens. No número 12, então, essa pessoa, esse homem de bem, se está em posição de comando, trata com bondade e benevolência aqueles que lhe recebem as ordens. Sabe que são seus iguais perante Deus e não abusa do poder temporário que tem. Imaginem, né? Muitas vezes nós podemos ter uma posição no trabalho profissional que nós estamos numa situação de comando, muitas vezes. De outras vezes estamos na situação do subordinado que recebe ordens. Então esse homem de bem, se está na posição de comando, ele não vai abusar do poder que tem. Tem até aquela frase famosa, né, que nós conhecemos, que diz assim: se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. E realmente, a gente percebe, infelizmente, muitas vezes, que uma pessoa, a hora que é investida do poder, ela se transforma. Ela abusa, ela se sente importante, ela deixa o orgulho tomar conta e acaba se sentindo superior aos outros. Então esse homem de bem, que está nessa posição de comando, vai saber usar do seu comando, da sua autoridade, para ajudar a desenvolver aqueles que estão sob o seu comando, entendendo que são seus iguais perante Deus. Isso é muito importante, porque não é porque o outro é subordinado profissionalmente que ele é alguém que é menos que ele. São iguais perante Deus. Então esse homem de bem entende para respeitar os seus subordinados. Então ele exerce a sua autoridade, mas com esse fim de respeito e de ajudar o desenvolvimento daqueles que estão sob seu comando. E por outro lado, se esse homem de bem ou essa mulher de bem está como subordinado, né, também tem seus deveres. Então essa pessoa compreende os deveres da posição que ocupa e vai se empenhar para cumprir bem esses deveres. E isso aqui é um ponto muito interessante, porque basta a gente analisar que é muito comum pessoas que são empregados de alguma fábrica, de alguma indústria, de algum banco, de qualquer estabelecimento que seja, de qualquer ramo que seja, uma pessoa que trabalha de empregado, muitas vezes pode cair no grave erro de
querer matar o tempo, de querer abusar, ganhar facilmente o seu dinheiro, não querer se dedicar totalmente ao desempenho dos seus deveres. E aí a doutrina espírita vem nos mostrar mais essa grave responsabilidade. Nós não temos que prestar contas apenas para o empregador, para o patrão, para aquele que nos contratou, mas nós também prestamos conta para a justiça divina, nossa consciência. Então, o bom espírita sabe que não precisa fiscalização nenhuma para que ele realize bem o seu trabalho. Não precisa que ninguém lhe cobre, esteja olhando, esteja cobrando para ver se fez ou não fez. Mas é aquela pessoa que vai realizar o seu trabalho da melhor forma, entendendo que ele foi remunerado para aquilo e ele precisa realizar o trabalho que se espera dele, pois é uma questão de consciência. E assim então, eu vou ler um trechinho aqui que Allan Kardec finaliza para dar mais um grau de dificuldade para a gente espantar um pouco mais, né? Então diz assim Allan Kardec, concluindo essa análise do homem de bem. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então Allan Kardec ainda vem dizer que não está relacionando todas as qualidades, mas quem tiver já conseguindo realizar essas, já está no caminho desse homem de bem. Como eu imaginava, né? O nosso tempo aí já está se esgotando, não vamos conseguir, tem bastante coisa importante para a gente falar desse capítulo, e eu vou reservar então para a próxima semana a gente fazer a finalização desse estudo, para que a gente fique hoje aí pensando durante a nossa noite nessa proposta do homem de bem, da mulher de bem, buscar, conseguir, até está aqui dizendo que está tranquilo. Brincadeira. Mas então a gente vai parando por aqui, tá bom? E a gente vai concluir na semana seguinte. Eu quero só deixar um recado aqui antes que eu me esqueça. A nossa companheira, estuda conosco sempre aqui, a Elaine Munhoz, ela deixou uma dica aí para vocês que gostam de acompanhar as lives espíritas, né? Estão acontecendo várias lives, a gente sabe disso, só que ela quer dar uma referência de umas que ela acompanha, que ela sabe que são muito boas. Eu vi também um pouquinho, gostei, apesar que já conheço muito, que é o Arthur Valadares, né? É um palestrante famoso, destacado, a gente sabe, conhecido pela maioria aí. Então o Arthur Valadares, ele realiza as lives nas terças e quintas-feiras, às 9h30 da noite. Então é meia horinha, das 9h30 às 10, nas terças e quintas-feiras. Para você assistir, quem quiser, ela já deu os detalhes, é só digitar no Facebook, naquela busca, digita NEPE, N-E-P-E, NEPE Paulo de Tarso. Então NEPE Paulo de Tarso, 9h30, terças e quintas-feiras. É a dica aí que a nossa amiga Elaine Munhoz deixou, tá bom? Bom, então assim a gente vai nos preparando, vamos nos preparando aí para a nossa oração final. Vejo aqui bastante amigos aí que acompanharam conosco, né? Ana Lúcia Olívia Matos também está sempre aqui, a Zene Carone, olá pessoal, a Lourdes também, que bom, a Ada Maria, do nosso grupo de estudo da segunda-feira, a Sônia Regina Santana, que legal, Elaine Zuf, Tereza Claro, Maria Helena Butião, já tinha comentado, né? A Jussara, oi Jussara, quanto tempo, saudade também. Nosso grupo de estudos do Calvário ao Céu, que legal, olha só meu irmão aqui, o Júlio, puxa, muito bem-vindo Júlio, um abraço. A Maraísa Bulgarelli, Lauri Moreno, que legal, muito bom, gente, fico muito feliz, agradeço muito a companhia de vocês e vamos então
fazer a nossa prece final para o nosso encerramento, tá bom? Quem quiser colocar o seu copinho com água, como a gente fala às vezes, é um momento que a gente sabe que os espíritos amigos podem nos ajudar fluidificando a nossa água e nos ajuda também a nos sentirmos melhores, né? Mais fortalecidos aí. Então vamos, meus amigos, nesse momento, tranquilizarmos um pouco agora os pensamentos, para que a gente trabalhe a questão dos nossos sentimentos, da nossa elevação, da nossa condição vibratória, procurando trazer à nossa mente a figura querida do nosso Mestre Jesus. Vamos lembrar de Jesus, quando ele ensinava as multidões, subia aos montes e falava do reino de Deus. Quando Jesus se aproximava das pessoas sedentas daquela presença divina, daquele amor que envolvia todas as pessoas, e ele curava, e ele deixava ensinamentos, e ele transformava vidas com as suas palavras carregadas de tanto amor. Vamos trazer à nossa mente essa figura de Jesus e termos a certeza que Jesus está olhando por todos nós, por todo esse planeta Terra. Jesus está acompanhando todos os nossos passos, acompanhando esse momento difícil da trajetória da humanidade nessa fase atual. Jesus está com a visão mais à frente, já vendo o que nos aguarda para o futuro, sabendo de uma era melhor, sabendo de um futuro promissor. Então ele sabe que estamos passando momentos difíceis, necessários de acordo com aquilo que estamos realizando no transcorrer dos séculos, essa humanidade vem fazendo, e nós estamos recebendo o resultado de nossas ações, as necessidades evolutivas do planeta. Mas Jesus nos consola, nos orienta sempre através dos seus mensageiros do bem que estão por toda parte. E nesse momento vamos pedir com bastante fé que Jesus nos ajude nesse momento, para que a gente consiga ficar em paz, para que nós consigamos manter a serenidade, a tranquilidade íntima, que a gente tenha essa certeza dentro do nosso coração de que Ele e Deus nosso Pai cuidam de todo esse planeta. Vamos pedir a Jesus que abençoe nossos lares, nossa família, a todos aqueles que convivem conosco, para que possamos conviver em harmonia, com fraternidade. Vamos pedir a Jesus que abençoe todos aqueles que trabalham em nosso favor nesse momento, principalmente os profissionais da saúde, que estão expondo as suas vidas em nosso favor, para cuidar de todos aqueles que contraem o vírus. Abençoa, Senhor, esses irmãos nossos que estão mais expostos ao problema, que estão dedicando incansavelmente pelo bem da humanidade. Não só os profissionais de saúde, mas tantas outras áreas que trabalham em favor da coletividade. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe aqueles que estão hospitalizados, passando nesse momento a dificuldade de lutar contra essa doença. Que Deus dê a coragem, a resignação, a força a eles e a todos os seus familiares. Vamos pedir a Deus, então, que abençoe o nosso lar, que nos ajude a mantermos a resignação, a tranquilidade, nos livre do medo, do pânico, nos ajude a enfrentarmos isso da melhor maneira. E agradecer a Deus por tantas bênçãos que nós recebemos em nossa vida. Quantas coisas boas nós temos,
Por que vamos ficar presos a esse momento difícil e esquecer de todo o resto que temos em nossa vida? Vamos sim a cada dia amanhecer com alegria, com disposição, acreditando que isso é uma fase que vai passar. E que assim a gente não perca a nossa fé em Deus, em Jesus, nesses amigos espirituais que nos ajudam. Permita, Jesus, que nessa hora um bom amigo espiritual possa fluidificar as nossas águas, depositar nessa água o bálsamo salutar, que nos revigora, que nos ajuda a mantermos a harmonia e a paz. Muito obrigado, Jesus, por mais este momento, por mais este encontro, pelos teus ensinos abençoados que nos iluminam, que nos fortalecem, que nos consolam. Em teu nome, Senhor, vamos encerrando mais essa atividade. E assim então, meus amigos, agradeço mais uma vez a todos. Vendo aqui também o nosso amigo Paulo Maleba, grande amigo também aqui conosco. Natália Silva. Oi, Natália, legal, nossa amiga lá de Araraquara. Marivaldo Oliveira, que bom, muito bom, pessoal. Então, muito obrigado a presença de vocês, o carinho de sempre, nos incentivando, inclusive tendo essa paciência com a nossa incapacidade de fazer algo melhor. Realizamos um estudo tão simples, né? E vejo a boa vontade de vocês de dar força, de compartilhar, de estar junto conosco. Muito obrigado a todos, uma boa noite, até a próxima semana, muita paz a todos.